Dando continuidade ao estudo da obra de Manuel Filomeno, vamos para o próximo capítulo que traz como título Morte e Desencarnação. Um tema bastante amplo, cheio de detalhes, muito interessante essa abordagem que Manuel Filomeno de Miranda nos presenteia. Vamos estudar com atenção um tema que é pertinente a todos nós, afinal de contas, passaremos mais uma vez por esse processo da morte e do subsequente desencarne. Etimologicamente, morte significa a cessação completa da vida do homem, do animal, do vegetal. Então, vejamos que etimologicamente seria a cessação completa da vida. Genericamente, porém, morte é transformação. Então, de uma maneira etimológica, observando essa linha de raciocínio, a morte é a cessação, né? O término da vida. Enquanto que, genericamente, de fato, morte é transformação, e num contexto religioso é muito comum nós observarmos isso, né? A morte do homem velho para o surgimento do homem novo. Então, nas tradições esotéricas de todas as linhas, né, a morte de fato é transformação. Morrer do ponto de vista espiritual nem sempre é desencarnar, isto é, liberar-se da matéria e das suas implicações. Então ele afunila um pouco mais e dizendo que do ponto de vista espiritual, morrer nem sempre é desencarnar. E desencarnar significa libertar-se ou liberar-se da matéria e das suas implicações, ou seja, das suas consequências, da sua própria realidade. Isso já nos abre um leque bastante interessante, porque quando nós observamos um sem número de obsessores, por exemplo, por suas mais variadas causas, que não nos cabe aqui abordarmos neste instante, enquanto há necessidade da vivência na Terra ou de coisas da Terra, não houve o desencarne ainda, mesmo tendo deixado o corpo. Isso nos abre já essa possibilidade de enxergarmos dessa maneira. A desencarnação é o fenômeno de libertação do corpo somático por parte do espírito, que, por sua vez, se desimanta dos condicionamentos e atavismos materiais, facultando a si mesmo liberdade de ação e de consciência. Isso que ele nos fala agora corrobora com o que falamos na frase anterior. Vejamos lá. É o fenômeno de libertação do corpo somático por parte do espírito que por sua vez se desimanta dos condicionamentos e atavismos materiais. Ou seja, de fato só haverá desencarnação real quando, uma vez chegando no plano espiritual, a gente supere esses atavismos, esse desejo de querer vivenciar, de sentir as coisas ainda da matéria. E aí é interessante ele fechando, né, essa frase, facultando a si mesmo liberdade de ação e de consciência. Nos leva então a refletir que quando se chega no plano espiritual e de alguma forma não se desliga dessa vivência da matéria, o indivíduo ele não está ainda agindo com liberdade de ação nem de consciência, porque está preso a essa experiência última terrena que passou. E aí ele continua: a morte é o fenômeno biológico, término natural da etapa física que dá início a novo estado de transformação molecular. De fato, a morte é um fenômeno reconhecido, né, biológico, onde apresenta-se para nós a linha de término da experiência, da atual experiência terrena. A desencarnação real ocorre depois do processo da morte orgânica, diferindo em tempo e circunstância de indivíduo para indivíduo. Então vamos lá. Ele coloca, né, ele adjetiva a desencarnação. Não é qualquer desencarnação. A desencarnação real, ela ocorre depois desse processo da morte orgânica. Por quê? Porque ele vai abordar dentro do tema alguns tipos de desencarnação que vão acontecendo ainda no processo de matéria, de estarmos vivenciando a matéria. Mas ele chama a atenção que essa desencarnação real, ela difere em tempo e circunstância, de indivíduo para indivíduo, ou seja, ninguém desencarna exatamente igual a outro indivíduo. Vejamos, a morte é ocorrência inevitável em relação ao corpo que,
em face dos acontecimentos de vária ordem, tem interrompido os veículos de preservação e de sustentação do equilíbrio celular, normalmente em consequência da ruptura do fluxo vital que se origina no ser espiritual anterior, portanto, à forma física. Então, a morte é vista de uma maneira natural por esse fluxo que será interrompido de alguma forma, esse fluxo vital que é interrompido de alguma maneira por várias situações, né, acontecimentos de vária ordem, e obviamente dá ao indivíduo, ao espírito, a possibilidade de iniciar uma outra etapa onde precisamos urgentemente nos apoderarmos desse conhecimento. A desencarnação pode ser rápida, logo após a morte, ou se alonga em estado de perturbação, conforme as disposições psíquicas e emocionais do ser espiritual. Vejamos, então, lembrando que a desencarnação seria o rompimento desses atavismos em relação às vivências da Terra, ela pode acontecer de forma rápida para algumas pessoas, ou então ela se alonga por um período, né, que nós não podemos dizer, quantificar, mas num estado de perturbação, que frequentemente, segundo Manuel Filomeno já nos apresenta nas primeiras colocações, de que essa perturbação está relacionada com querer vivenciar ainda as coisas do terra a terra. A dificuldade que nós temos, né, de desapegar. E isso talvez valha para nós como realmente um mecanismo de reflexão, porque não é só estar preso, e quando a gente fala desapegar, nós pensamos muito frequentemente em relação a pessoas, mas muito mais em termos de emoções e também de sentimentos. Consoante a lei da entropia, que estabelece a necessidade da energia para a manutenção da vida, a morte é o efeito imediato da carência desse agente, seja pouco a pouco, pelo envelhecimento dos órgãos, que já não se renovam, ou mediante a violência de qualquer modalidade, que lhe impede a sustentação das moléculas que se aglutinam sobre a sua força de coesão. A entropia, nós podemos dizer que seria a energia de desorganização, né? Uma energia que ela é normalmente perdida, vamos dizer assim. Então, nós temos a energia que tem a manutenção da vida, só que esse processo da entropia, dessa energia de desorganização, ela também nos atinge pouco a pouco pelo envelhecimento dos órgãos e por outras situações que chegam de tal maneira que faz com que essas moléculas percam a sua capacidade de sustentação, da organização celular e desse fluxo vital que nos mantém ainda existindo em termos de terra. Tendo-se em vista que o homem procede do mundo espiritual, a morte é o veículo que o reconduz à origem, onde cada qual ressurge com as características definidoras das suas conquistas. Muito interessante, né? Ele chama a atenção de que nós procedemos do mundo espiritual e a morte é o veículo que nos reconduz a essa origem. E cada um vai ressurgir com as características definidoras das conquistas, ou seja, aquilo que nós angariamos durante esse processo existencial há de nos marcar nesse retorno. Morrer é, portanto, muito fácil, isto é, interromper o ciclo orgânico, o que, entretanto, não significa deixar de viver, desde que, indestrutível, a vida ressurge sob outro aspecto, sem que haja cessação do seu curso, ou outra qualquer forma de aniquilamento. Então, de fato, a vida permanece indestrutível, né? De maneira que não há cessação no seu curso, ou aniquilar-se seria um grande engano. Inclusive, os espíritos dizem que uma das grandes decepções dos que optam pelo autocídio é encarar a vida do outro lado achando que iria sumir. Então, para um espírita, é inconcebível essa realidade de extinguir a própria existência. Porque a vida se encontre submetida a leis invioláveis na sua estrutura íntima, o próprio ato de morrer, não poucas vezes, é precedido de exames e estudos por parte dos espíritos encarregados de manutenção da vida.
que são os mentores dos homens, dedicados a auxiliar no desenvolvimento intelecto-moral a que todos somos submetidos, como encarnados ou desencarnados. Veja que coisa fundamental, né? Às vezes a gente tem ouvido algumas colocações onde nós chegamos a ficar quase que chocados, como se as leis divinas modificassem. Manuel Filomeno coloca de forma muito clara a vida, porque a vida se encontra submetida a leis invioláveis. Isso nos remete à figura de Deus, né? Soberanamente justo e bom, mas em seus atributos ele também diz que ele é eterno e imutável. Então as suas leis também são imutáveis, logo invioláveis. O próprio ato de morrer é precedido de exames e estudos por parte dos espíritos encarregados de manutenção da vida, que são os mentores dos homens. Ou seja, esse fenômeno que será, né, tratado muitas vezes com receio, ele faz parte de um exame, de um estudo feito pelos próprios mentores, para que na balança avalie o que é melhor para os seus tutelados. Na faixa em que se encontram os mais simples espiritualmente, cujas vidas se desenvolvem nas áreas das experiências mais instintivas, quais sejam a alimentação, a reprodução, o repouso e o prazer, a ocorrência da morte se dá através de automatismos previstos pelo processo natural da evolução, num ir e vir que facultará condições para que sejam atingidas etapas de maior relevância. Ou seja, quanto mais para baixo na escala evolutiva, esse fenômeno da morte se dá através de um automatismo previsto já pelo próprio processo natural da evolução. Não é necessário um estudo em relação a um exame desses mentores. Não. Então, quando vem o vegetal, o animal, eles passam por esse processo de uma maneira automática, né? Num ir e vir que facultará condições para que sejam atingidas etapas de maior relevância nessa lei de evolução. Nas fases em que o instinto mais dominador sucede às aspirações do discernimento, dos ideais e compromissos nobres, o livre-arbítrio, comandando muitos dos mecanismos morais, propicia os cuidados dos instrutores desencarnados que se encarregam de estabelecer os períodos de aprendizagem no corpo, de acordo com os compromissos pretéritos no campo das conquistas e dos prejuízos adquiridos pelo ser em crescimento. Ou seja, na medida em que o indivíduo ele começa a ter o discernimento, a ter o livre-arbítrio e a saber como está se movimentando, esses instrutores então passam de fato a estabelecer os períodos de aprendizagem, ou seja, o dia da nossa chegada, o dia do nosso retorno ao plano espiritual, visando, obviamente, as nossas conquistas, o nosso desenvolvimento. Nas expressões mais relevantes da responsabilidade moral e espiritual dos indivíduos vinculados a tarefas deveras significativas, da mesma forma que a reencarnação exige cuidados e planejamento especiais, a morte e a liberação imediata são conduzidas através de programas mais bem estudados, ou seja, em espíritos missionários, que vêm com essas tarefas muito significativas, existe um estudo não só do antes do reencarne, nesse planejamento especial, como também no desencarne. Né? Olha, programas mais bem estudados. De acordo com os valores individuais e o efeito que causam suas vidas em outras vidas, a morte pode ser antecipada ou postergada, considerando-se os benefícios que decorrem da interrupção da vilegiatura carnal. Então veja como a sabedoria divina, ele de fato, nessa lei, ela não tem uma análise por um único ângulo. Veja que frase interessante. De acordo com os valores individuais e o efeito que causam suas vidas em outras vidas, a morte pode ser antecipada ou postergada. Isso nos remete a uma obra conhecida de todos, né? Obreiros da Vida Eterna, se não nos falha a memória, de André Luiz, onde mostra, através de uma prece de uma criança, modificar
o dia de retorno da sua avó, porque as suas preces foram ouvidas e houve, né, uma ordem superior para que aquele espírito, ora encarnado, que era a sua avó, permanecesse por mais tempo, tendo em vista a sua necessidade. Então, isso faz com que haja, né, tanto uma condição de ser antecipada como de ser postergada, de acordo com esse planejamento. O que deveria nos dar uma tranquilidade em termos de que, de fato, cumprindo com a nossa parte, as coisas só irão acontecer conforme essa vontade divina. Por que eu estou chamando para esse detalhe? Porque às vezes eles lutam, mas nós não contribuímos. Não fazemos a nossa parte, não nos cuidamos, ou então optamos por desgastar a nossa energia, ou outras situações que são piores. Então eles não podem impedir o livre-arbítrio a esse ponto. Certamente, nas outras faixas do processo evolutivo, a morte pode ser precipitada tanto quanto retardada, graças ao desgaste ou prolongamento das forças vitais mantenedoras do corpo, como resultado do uso que se permitem às criaturas. Ou seja, acabamos de falar, né, que nessas outras faixas aí do processo evolutivo, esse desgaste faz com que haja, né, uma antecipação do processo do desencarne, ou, caso não haja o desgaste, mas um merecimento, isso é estendido. E assim nós vamos observando que até esse processo, daí o porquê é interessante também chamar a atenção das pessoas que acreditam muito em médiuns que de uma hora para outra falam tal dia, tal hora que vai acontecer o desencarne de A ou B. E aí fica provado que de fato existe um mecanismo onde é avaliado, onde existe um exame, um estudo para saber. Então, precisamos estar atentos para não cairmos nesse conto. No suicídio direto, violento, a morte não liberta. Produz, ao contrário, o prolongamento das aflições, aumentadas pelas dores morais e pelos fenômenos decorrentes da imantação do espírito ao corpo. Pelas fixações mentais geradoras de sensações novas e rudes que enlouquecem, quase sempre, todo aquele que planejou fugir, sendo pela vida surpreendido mais adiante. Ou seja, isso é um ponto muito batido na doutrina, mas que precisa ser batido muito mais, né? Obviamente, sabendo abordar para não causar tanto impacto, mas porque o próprio assunto já causa. Mas vejamos que, de fato, o suicídio direto, a morte ela não liberta, ela vai trazer complicações. E lembrando do conceito que Manuel Filomeno nos trouxe lá na visão espiritual, que seria se desligar da experiência terrena, né, das sensações, das emoções e dos desejos, o suicida ele passa a vivenciar isso tendo todo um outro fator limitante. E aí, frequentemente, entram no processo de loucura. Não como punição, mas como resultado do próprio ato. Em proporções menores, não, porém, menos dolorosas, dá-se a mesma agonia nos suicídios indiretos, no desgaste exagerado que decorre do abuso das funções do corpo, cuja finalidade específica é a de ensejar o progresso do espírito, que se deve aprimorar, qual aluno aplicado no educandário que frequenta. Mais uma colocação que nos leva a refletir. Porque no mundo em que vivemos, o convite a essa vivência, né, a utilizar-se do corpo a bel prazer, achando que nós somos donos dele e não iremos prestar contas dessa administração, nos leva a situações das mais diversas, sendo considerados o suicídio indireto. E não é só por determinados vícios, pela condição de um fumo, de estarmos ligados a uma alcoofilia, mas de uma maneira diversa. Tudo aquilo que nos leva ao desgaste, ela é um abuso da função do corpo. E aí, mais uma vez, vejamos ele chamar a atenção para as funções do corpo, cuja finalidade específica é a de ensejar o progresso do espírito, que se deve aprimorar. Qual aluno aplicado no educandário que frequenta. Ou seja, se a função ela é advinda do próprio processo evolutivo, que é uma lei natural e uma lei divina, o indivíduo não pode, ou pelo menos não deveria, utilizar-se do seu corpo a bel prazer, criando funções que não deveriam existir.
Isso nos leva a diversos processos de reflexão e chamarmos a atenção para nós próprios o que estamos fazendo desse templo sagrado que recebemos. A desencarnação dá-se também em outras circunstâncias. Mesmo antes da ocorrência da morte física, quando o ser, voltado para a realidade maior, a causal, começa a transferir as aspirações e anelos para esta, vivendo e agindo no mundo sem que se deixe aprisionar aos seus grilhões. Formidável. E aí ele abre, tão lembrados quando ele fala de a desencarnação real. E aí lembra que ele adjetiva a desencarnação? Nesse momento ele não fala desencarnação real, ele está dizendo aqui a desencarnação dá-se também em outras circunstâncias, ou seja, o indivíduo que começa a voltar a sua vida para essa realidade espiritual, ou seja, vivendo na Terra, mas tendo o norte como mundo espiritual, como o espírito imortal que é, ele de alguma maneira ele vive no mundo e não se deixa aprisionar pelos seus grilhões. Como desencarnar? É encontrar-se desvinculado, liberto desses apelos da matéria, o indivíduo, pelo fato de já viver pensando e agindo conforme o espírito imortal que é, ele já se encontra em um certo estágio de desencarnação. Nesse sentido, o sofrimento resignado tem papel relevante, porque faculta a superação dos condicionamentos, transformando sensações grosseiras em emoções menos densas que as cargas das paixões primitivas. Então a gente vai percebendo que esse sofrimento resignado vai fazendo com que esse indivíduo vá galgando situações onde ele supera o condicionamento dessa ideia de prazer, de desejo atendido, de uma felicidade na horizontal. Em outros casos, a desencarnação se inicia mesmo durante a vida física, através das atitudes idealistas, missionárias, em que a abnegação, a renúncia, o sacrifício e o amor em dimensões mais amplas sutilizam o peso específico da organização material, transformando as correntes de energia que transitam do ser espiritual para o corpo e vice-versa, porque é sempre um caminho de mão dupla, agindo nos implementos orgânicos de forma menos densa. Veja que coisa sensacional. É para nós um desafio, né? Um convite a esse processo de uma superação, porque um ideal enobrecido nós temos, todos nós espíritas. Somos portadores de um ideal de vida. É preciso eleger. E a partir daí a força para vivenciar. Sem o eufemismo de achar que as coisas serão simples, fáceis, porque de fato não são, porque é romper com condicionamentos milenares. E aí sim exige a abnegação, a renúncia, o sacrifício e o amor em dimensão mais amplas. Ou seja, nenhuma dessas situações colocadas elas são fáceis, nenhuma, né? Daí o grande desafio que se torna para cada um de nós. Biologicamente, começa-se a morrer desde quando se começa a viver, pois que as transformações celulares se dão incessantemente. E quem já teve a oportunidade de estudar um pouco de biologia, nós sabemos que as células morrem cotidianamente, onde elas são trocadas. E esse processo se dá pelo fluxo, né, dessa energia vital, desse fluido vital que nós temos. Mas chega um momento em que o fluido decresce e esses processos de renovação se tornam mais tardos, até um momento onde não há mais a renovação. Então, de fato, a cada dia que surge, não é mais um, é menos um na nossa experiência terrena. Daí a necessidade da gente buscar estar um pouco mais desperto para escrever essa página de uma maneira mais coerente. A morte deve merecer estudos e reflexões por parte de todos os homens, mergulhados que estão nas correntes da vida, temporariamente amortecidas a lucidez e as recordações pela indumentária carnal. É engraçado, ele fala das correntes da vida, onde essas correntes da vida elas são amortecidas a lucidez e as recordações por conta da indumentária carnal. Então a morte de fato deve ser trabalhada, deve ser refletida diariamente, né? Porque, como diz o pensador que nos foge o nome no momento, pensando melhor na morte,
ou pensando mais na morte, o homem viveria melhor a vida, não estaria preso a tantas mesquinhezas. Assim, considerando, em muitos casos, para morrer e logo desencarnar e libertar-se, é necessário ter merecimento, sim, o esforço, o sacrifício por romper com essas amarras que nos prendem à vivência na Terra. Então, a partir do momento em que a gente supera, passa a ter um merecimento para libertar-se, né? E aí vem uma colocação importante para nós, quando ele diz: permanecer num corpo mutilado e dorido, sob os camartelos das aflições morais e físicas, constitui necessidade inadiável, e essa conduta na dor facultará ou não a libertação, conforme seja vivida. Então vejamos lá. Sob os camartelos das aflições morais e físicas, constitui necessidade inadiável. Eis o amor, tão propalado nas tribunas, nos livros, onde lamentavelmente as pessoas criam eufemismo de achar que o amor divino ele se expressa apenas como a mão que é passada na cabeça, quando muitas vezes ela está sendo expressa num corpo mutilado e dorido, que é o melhor para o espírito. E um pai que ama dá ao seu filho o que é melhor, que muitas vezes traz na persona a imagem do sofrimento, mas que na intimidade representará a libertação, né? Em especial promovendo a consciência de paz, a consciência em paz, perdão. Como cada homem tem a vida de que precisa na terra para crescer e ser feliz, cada qual tem a morte a que faz jus em razão dos atos praticados. Veja que analogia. Cada um tem a vida que precisa para crescer e ser feliz. Não é a que merece, é a que precisa, é a que necessita. Então, esses nossos padrões, esses nossos limites, sejam o limite do intelecto, sejam o limite do corpo físico, sejam os limites financeiros, eles são traçados previamente ao berço. E é o ideal para que a gente cresça e seja feliz. E aí, esse raciocínio se estende para a morte, porque o homem terá a morte a que faz jus em razão dos atos praticados, ou seja, que o viver, e eu coloco esse viver entre aspas, porque eu estou me direcionando à realidade da Terra, viver na Terra é para nós esse exercício de desprendimento para que a gente faça jus a uma morte sem tantas complicações. Nesta proposta, morrer e desencarnar, termos da mesma equação da vida. O homem de bem opta pela conduta de libertação, graças à qual, tão logo ocorra a interrupção da vida orgânica, ele se desprende dos despojos físicos e de suas implicações escravocratas, ensejando-se a libertação real no retorno feliz ao lar que o aguarda após a experiência evolutiva ora concluída. Então fica essa colocação final de Manuel Filomeno, né, nos convidando a essa conduta de fato optarmos pela realidade do espírito, que naturalmente já começaremos no processo de um desencarne já na matéria, almejando, idealizando esse mundo espiritual. E aí, quando de fato o fenômeno morte biológico nos interromper esse fluxo vital junto ao corpo, partiremos sem nenhuma amarra, deixando, né, e agradecendo a Deus, inclusive, as limitações, o corpo com as suas próprias condições, que nos serviu de instrumento para a evolução e que naquele momento, como diz ele, a experiência evolutiva ora concluída. Até o nosso próximo encontro de estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda.